Pessoal, eu queria mostrar para vocês um robô humanoide, tá? Tá aqui no palco, fazendo uma dancinha para poder animar o evento. E esse robô humanoide, geralmente a gente tem a impressão de quando vê, assimilar com uma criança. Porque de fato ele parece uma criança, ele tem os movimentos de uma pessoa, tá? Ele dança, ele fala, ele entende. E esses robôs humanoides estão sendo construídos no mundo para poder melhorar a vida das pessoas. Tem muitas pessoas que têm, por exemplo, doença de Alzheimer, que precisam de um atendimento especial, tá? E o ser humano para fazer isso é uma tarefa desafiadora. Então essas máquinas elas já estão ajudando no tratamento de pessoas que têm doenças mentais, doenças, enfim, doenças de Alzheimer, por exemplo. E eu vou falar para vocês, quando a gente fala de inteligência artificial, é até bom a gente olhar para essa imagem que está na tela, essa imagem aqui. Nós temos a ilusão, pode parar o robô? A gente tem a ilusão de que a gente está falando de um futuro distante, onde as máquinas vão dominar a sociedade e onde nós vamos perder o nosso espaço, nas empresas, nossos espaços, nossos ambientes de trabalho. E, na verdade, quando a gente fala de inteligência artificial, nós pensamos também no futuro. E é uma pergunta que muitas pessoas, quando a gente se encontra na feira, quando a gente se encontra na internet, sobre qual é o futuro dos provedores. É uma pergunta que incomoda até mesmo empresários bem preparados, empresários já robustos no mercado, em querer saber o que vai acontecer com esse mercado, né, daqui para frente. Então, quando a gente fala de futuro, eu não posso prever o futuro, porque eu não sou um vidente, eu não sou mãe de Ná. Mas eu posso dizer sobre o presente, sobre como as empresas estão transformando o seu atendimento ao cliente, estão transformando a gestão da sua empresa através do uso de tecnologia. Então, quando a tecnologia ela se apresenta para a gente, quando a gente chega e vê a inteligência artificial, a gente já pensa logo na perda de empregos, correto? Nós pensamos que, olha, vai ter um sistema, vai ter um robô que vai tirar o meu emprego. E, na verdade, isso já acontece desde a época da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial. Máquinas vêm sendo substituídas naturalmente pelo próprio processo natural de evolução das tecnologias. E isso faz com que vagas, por exemplo, como a datilógrafa, na minha época, o primeiro curso que eu fiz na vida foi um curso de datilografia, tá? Para poder entrar no escritório e trabalhar de auxiliar administrativo. Talvez vocês não tenham visto isso, sejam jovens demais, mas era um pré-requisito para você entrar no escritório de contabilidade, para você trabalhar de office boy, você ter um curso de datilografia. Felizmente ou infelizmente, eu nunca consegui passar nesse negócio, cara. Sempre tomava pau, A, S, D, F, G, nunca consegui ser aprovado nisso. E naquela ocasião, nós tínhamos realmente profissionais que digitavam as informações numa máquina de escrever, e esses profissionais hoje não existem mais, é natural. A máquina de escrever deixou de ser usada, passamos a usar o computador, e hoje usamos até texto por áudio. Então a evolução ela acontece naturalmente na vida da gente, mas a gente não percebe. Uma profissão também bastante relevante à nossa área de telecomunicações é a figura da telefonista. Imagina que alguns anos atrás, você tinha que ter uma pessoa para poder transferir uma chamada sua para quem você queria falar em outro estado. E essa transferência de chamada era manualmente através de um cabo. Então essa pessoa pegava a chamada que veio do bairro A e chaveava manualmente com o bairro B. Então essa profissional também, que era uma telefonista, hoje foi substituída por uma central, para as nossas modernas centrais de telefonia fixa, né? E telefonia móvel, que são centrais 100% digitais, são centrais que funcionam sem necessidade da presença de um ser humano para poder operar. E essa inteligência, a gente precisa usar para poder usar o nosso ser humano para fazer um trabalho mais intelectual. Então é aí que entra o papel da inteligência artificial. A gente poupar o ser humano de trabalhos desgastantes, trabalhos manuais, e permitir que uma máquina faça isso. E isso acontece na nossa vida o tempo todo. Quando a gente vê uma vaga de trabalho sendo substituída por uma máquina, ou uma empresa inovadora entrando no mercado, trazendo um produto novo, a gente também vê profissões deixando de existir e profissões aparecendo. Então nós estamos numa economia digital que está transformando o mundo, e nós precisamos ficar bem atentos a essa transformação.
Até alguns anos atrás, nós não tínhamos a profissão de youtuber, tá? E hoje, para ser youtuber, nem bonito precisa. Olha o exemplo do Whindersson Nunes, né? Não precisa ser um ator de Hollywood, não precisa ter barriga de tanquinho. O cara é um sucesso de audiência. Essa profissão não existia. Então, quando a gente pensa, a inteligência artificial, a inovação, a modernidade, ela vai tirar empregos? Sim. Mas ela vai gerar novos postos de trabalho? Também. Ao ponto que esses caras têm mais audiência que uma emissora famosa de televisão. Esses caras, com uma câmera simples, com um perfil não tão bonito assim, né, e nem com tanta técnica, conseguem ter mais audiência que o horário nobre de algumas transmissões de TV. Olha o quanto isso é disruptivo. Olha o quanto isso é inovador. Imagina você ter a Globo, o império que é a Globo, ou uma grande transmissora de TV, sofrendo a concorrência de uma única pessoa, com uma única câmera. Isso é muito poderoso. Esse cara tira audiência das grandes emissoras. E, consequentemente, é um sucesso empresarial. Com certeza, existem empresas que têm anos de mercado, que têm solidez de mercado, que ainda não conseguiu o sucesso empresarial que alguns youtubers conseguem. Tá? Então, é uma profissão do futuro. E mais, hoje o seu filhinho fala, mamãe, papai, eu quero ser youtuber. Ele não quer ser mais igual o Neymar. Ele não quer ser jogador de futebol. Existem escolas que estão preparando as crianças para serem youtubers. E olha que interessante isso. Até uns anos atrás, pelo menos na minha época, você queria ser, quando crescer, jogador de futebol, você queria ser médico, queria ser engenheiro, agora a criança quer ser youtuber. Há algum problema nisso, pessoal? Não há nenhum problema. É uma profissão digna como qualquer outra. Mas nós estamos no momento em que as mudanças acontecem de uma forma tão acelerada que às vezes nós não percebemos essa mudança dentro de nossas casas, dentro de nossas empresas, e essa mudança está ligada à tecnologia e à inteligência artificial. Hoje, quando a gente passeou aqui pelo Florianópolis, várias pessoas ficaram impressionadas com os patinetes. Eu acredito que alguns de vocês viram essas patinetes por aí, né? E falaram, puxa vida, será que isso aqui no Brasil vai funcionar? Olha a mentalidade do empresário brasileiro. Só, empresários de outros países estão vendo oportunidade aqui na nossa frente, estão tomando o nosso mercado, e a gente não consegue enxergar por causa de uma mentalidade muito estática. A gente precisa expandir a nossa cabeça, a gente precisa abrir a nossa cabeça. Será que esses caras dessa empresa mexicana que colocaram esse patinete na rua, será que eles não fizeram um plano de negócio bem feito para poder calcular talvez um roubo, talvez um vandalismo? Claro que eles fizeram, cara. Eles viram uma oportunidade de negócio incrível na nossa terra e estão colocando os produtos deles aqui. Então hoje, qualquer empresário, por mais potente que seja, ele concorre com empresas do mundo inteiro e não mais da sua região. E nós precisamos ficar atentos a esses detalhes. Nessa ordem, podemos parafrasear com o famoso Charles Darwin, porque não são as espécies mais fortes que sobrevivem, nem as mais inteligentes, e sim as espécies que estão mais susceptíveis às mudanças. E isso que vai fazer todo o nosso diferencial competitivo daqui para frente. Mente aberta, mudança instantânea e visão antenada com a tecnologia. É o que nós precisamos para mudar a vida da nossa sociedade, para mudar a nossa vida dentro de casa e para mudar a história e o rumo dos nossos negócios. Tá? E nessa ordem, pensando em evolução, pensando em diferenciação, pensando em marketing, pensando em eficiência, inclusive em postos de trabalho tomados por máquinas ou por robôs, você só pode entender uma linha de raciocínio. Os postos que serão trocados são de pessoas que não estão usando a tecnologia a seu favor. Ok? Eu fiz uma frase, né, que é a frase de efeito, onde eu digo que os líderes não serão substituídos pela inteligência artificial. Mas aquele que não utilizá-la no seu trabalho, certamente ele vai ser substituído como um efeito natural de evolução. E os desafios dos provedores, né, falando dentro do nosso negócio, são desafios gerais, que acontecem no país inteiro e acontecem geralmente em todas as fases da empresa. Nós temos um desafio muito grande relacionado ao aumento da competição. Então, o tempo todo tem empresas entrando no mercado para poder pegar uma fatia dele,
porque é um mercado bastante interessante, né? Nós temos uma legislação que ela é incoerente para qualquer tipo de empresa, não somente para o provedor, mas qualquer empresário no Brasil, ele sofre com uma legislação mal desenhada para poder incentivar o empreendedor, né? Com isso, nós temos a guerra de preços, naturalmente. Se a oferta aumenta dos produtos, naturalmente o preço diminui. Então, nesse momento, a gente enfrenta uma grande guerra de preços, o que deixa a nossa empresa talvez menos competitiva ainda. Nessa guerra de preços, seguindo essa lógica, essa ordem, eu vou ter a classificação do serviço de internet como uma commodity. Pessoal, isso é muito importante. O meu produto hoje é como se fosse gasolina de posto, tá? Gasolina. Eu compro internet para usar alguma coisa que eu preciso dela. Então nós entregamos para o assinante um meio de acesso à internet. Nós não entregamos tecnologia, nós não entregamos experiência, nós não entregamos inovação e às vezes a gente nem atende o cliente 24 horas por dia da forma que ele deveria ser atendido. Então isso é muito sério. O produto, por mais que tenha tecnologia de ponta, que seja fibra ótica, é visto pelo assinante como uma commodity. Ele vai trocar você simplesmente por alguém talvez um pouco mais barato, talvez um pouco melhor no atendimento, talvez até um pouco melhor no marketing. Então, temos em nossa mão um desafio enorme em transformar um produto que é uma commodity em uma experiência. Uma experiência de preferência incrível. E além de transformar esse produto numa experiência incrível, eu preciso ter custos reduzidos, eu preciso ter gestão eficiente e preciso ter tecnologia de ponta para conseguir fazer essa máquina rodar e ainda dar lucro. Porque a nossa grande missão como empresário é fazer a coisa acontecer e ainda sobrar dinheiro no caixa. Então esses desafios são enormes. E indo para o lado do investimento, nós sabemos que qualquer empresa de pequeno porte no Brasil tem sim uma escassez de investimento por parte dos grandes bancos, por parte do governo. Então é um outro problema que é desafio, é um gravíssimo problema para a gente tratar. Carga tributária expressiva, né, e também a complexidade de gestão. Todos esses desafios vai fazer com que o empresário precise de usar a tecnologia e de aprender a tecnologia para conseguir vencer esses obstáculos. E agora tem mais um detalhe que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é talvez o detalhe mais relevante dessa apresentação. Hoje, a concorrência, tá, a concorrência nossa no mundo, de qualquer empresa, de qualquer produto, é uma concorrência chamada concorrência na era disruptiva. O que é concorrência na era disruptiva? Hoje o meu concorrente não é mais o provedor que está na cidade do lado, que tem uma rede de grande porte, que tem preços agressivos e tem fibra ótica. O meu concorrente hoje pode nem existir ainda, ok? O que vai concorrer com as nossas empresas seja uma startup que está sendo feita nesse momento, que não existe ainda. E os empresários precisam, nós empresários, precisamos ter olhar de águia para observar essas variações do mercado mundial. Lembrando que hoje o mundo está concorrendo com a gente, e não mais a nossa localidade. Por mais que você esteja numa região pequena, que você tenha uma pseudo-ideia que você está protegido, pode vir uma empresa dos Estados Unidos e tomar o seu mercado, do dia para a noite. Veja o caso do Netflix. O Netflix, que é uma ferramenta que todo mundo conhece, extremo sucesso, eu sou cliente, gosto muito, mas ela começou a ter concorrentes, como qualquer empresa do mercado tem. E um dos concorrentes do Netflix é o HBO Go. Alguém conhece HBO Go? HBO Go. E o Amazon Prime Video. Então, vamos analisar da forma básica uma competição entre esses três players. Temos três players que praticamente entregam stream de vídeo. Alguns têm alguns conteúdos, outros não, tá? Mas o que tirou a atenção? O que tirou a atenção do usuário do Netflix? O que tirou a audiência do cliente Netflix e roubou essa audiência dele? Será que foi o HBO Go? Será que foi o Amazon Prime Video? Será que foi a Sky Gato? Alguém tem problema com o Sky Gato? Será que foi esse cagato que tirou o cliente do Netflix, que tirou a audiência do Netflix? Não, pessoal. Essa declaração foi feita para os acionistas, é uma declaração pública para os acionistas da Netflix.
E eles declararam que quem tirou a audiência deles foi o jogo Fortnite. Opa, peraí. Eu sou um streamer de vídeo, sou líder do mercado, e quem tirou minha audiência foi um game. Peraí. Isso é concorrência disruptiva. E não é um game qualquer, é um game gratuito. É um game gratuito que faturou de lucro 3 bilhões em 2018. Aí você pergunta, Nicola, como que um game gratuito, certamente alguns de vocês devem conhecer o Fortnite, ou então um filho que joga Fortnite, que é apaixonado por Fortnite, e ele ganha dinheiro quando ele compra aqueles acessórios, aquelas arminhas, a roupa, o veículo, as estrelinhas, eles ganham dinheiro com isso. O fato dele comprar uma estrelinha, comprar uma arma, ele não fica mais poderoso no jogo, mas dá a sensação de que ele está mais poderoso, e isso é comprado por milhões de pessoas no mundo inteiro. Então veja bem, pessoal, quem será o meu concorrente no futuro? Não sei. Quem vai concorrer com o provedor de internet? Não podemos saber ainda. Só que nós temos que estar preparados e com uma robustez operacional para suportar qualquer variação dessa ordem. Se uma empresa do porte da Netflix teve uma concorrência dessa, quem sabe o que vai acontecer com qualquer empresário brasileiro em qualquer ramo daqui para frente. Tá? Como competir em um momento de incerteza global, onde a tecnologia é o maior diferencial competitivo? Eu gosto sempre, pessoal, de orientar os nossos clientes, os nossos amigos, as empresas que a gente presta consultoria, com uma frase de efeito que eu gosto muito, que é: na profundidade é que encontramos os maiores tesouros. Nós precisamos ser profundos, intensos, para ir a fundo no problema, para conseguir realmente criar uma solução inovadora, uma solução moderna. E dessa ordem, nós vamos trabalhar com gestão eficiente, qualidade de experiência. Lembre-se, pessoal, nós temos uma commodity. Por mais que tenham pessoas que queiram trabalhar marketing, que queiram fazer marcas maravilhosas, ser para o cliente uma experiência única, com o meu DNA, com o DNA da sua empresa, com o seu tempero, com a sua credibilidade. Você tem que construir isso dentro de casa. Não dá para você criar o seu tempero, o seu sabor, usando uma empresa de fora. Você tem que criar isso dentro de casa, que é isso sim que vai fazer com que o seu cliente seja apaixonado pela sua marca, que ele tenha desejo pela marca, respeito, credibilidade, e quando ele pensar e quando ele passar, inclusive, por algum problema, ele vai ser tolerante a essa falha, porque todos nós falhamos. Toda empresa de telecom, aviação, qualquer empresa do mundo tem falhas. Nós não temos processos 100% eficientes. Nós chegamos ao máximo de eficiência, mas sempre vai ter um problema. E quando tiver esse problema, senhores, vocês precisam estar envolvidos nisso, principalmente aquele que é líder, aquele que é CEO de alguma empresa. Você tem que entrar nesse mundo e você não pode passar essa tarefa para mais ninguém. Você pode compartilhar essa missão, mas você tem que ser o líder desse movimento que vai transformar o seu provedor, a sua marca, numa experiência incrível para qualquer assinante. Tá? E o que nós podemos fazer usando inteligência artificial para ajudar nesse processo, nessa jornada de qualidade de experiência, juntamente no setor de atendimento? Nós vamos falar mais a fundo da experiência do cliente, do que a gente passa, de quais são as nossas dores do dia a dia. Tá? E as dores do setor de atendimento são dores bastante parecidas para qualquer empresa do ramo de serviço por assinatura. Tá? Se você tem um provedor, ou você tem uma empresa que faz assinatura de vinhos, tá? O processo é bem parecido. Nós temos clientes de todos os tipos de negócio, e a gente observa, na hora de construir os robôs, que a analogia é muito similar. Então, quanto mais você vende, mais você sobe a curva de volumetria da sua central. Às vezes, nos esquecemos disso. Nós preocupamos apenas em levar a fibra até outra cidade, em fazer uma rede de acesso rápida para poder colocar cliente para a base. Mas quando você coloca 1.000 clientes, 2.000, 3.000, temos alguns clientes que colocam até 10.000 assinantes mês na base, essa curva de atendimento ela sobe. Por melhor que seja o seu serviço, mais clientes significa mais atendimento. Dor número 1, legislação trabalhista complexa. Né? Infelizmente nós temos leis complexas, inclusive não complexa, no âmbito de ser injustas. Eu não concordo com a injustiça da lei trabalhista. Eu concordo que para você seguir a regra
das leis trabalhistas, você tem que ter um departamento jurídico robusto dentro da sua empresa, e isso gera custo, isso gera muito trabalho. A rotatividade de funcionários. Pessoal, quem aqui, alguma vez, que é um dono de um provedor, que é um executivo, um CEO, quem que o único dia da vida sentou na sua central de atendimento e ficou um turno inteiro atendendo o cliente? Levanta a mão. Além de mim aqui. Um turno inteiro. Convido vocês a fazer essa experiência. Ok? Você mesmo pegar o telefone e atender o seu cliente. Para você ver como um ser humano que está numa função dessa, ele é bombardeado psicologicamente com uma tarefa que é desumana. É uma tarefa desumana. Por isso acontece a rotatividade. Não é porque nós somos incompetentes para contratar. Não é porque eu tenho que fazer dancinha para motivar o call center. Não é isso. É porque o trabalho, ele é extremamente desgastante. Convido vocês a fazer essa experiência. Eu já fiz e eu fiquei muito estressado. Meu Deus. Imagina você chegar em casa e sua esposa perguntar, olha, você viu que eu cortei 1 centímetro do meu cabelo? Depois de um dia inteiro atendendo o cliente, é impossível. A mulher chegar em casa e ter que cuidar dos filhos ainda, cuidar do marido. Então, é uma missão quase que suicida você trabalhar em uma operação de call center. Por isso existe a rotatividade dos funcionários. Depois, tarefas repetitivas geram desgaste no ser humano. Ok? Tira da tomada, liga de novo, me dá uma segunda via. Olha, quero um desconto na minha internet, minha TV a gato não funciona. Tá? Tarefas repetitivas geram desgaste no ser humano. Não adianta aumentar o salário, não adianta motivar, não adianta pintar a parede com uma fotinha de gente feliz. Ninguém consegue trabalhar por muito tempo numa atividade dessa. Nenhum ser humano. Por isso eu convido vocês a fazer esse teste. Principalmente quem é dono do negócio. Experimenta. E pense uma coisa. Você não pode querer para o seu colaborador aquilo que você não quer para você. Nós temos que ser líderes humanos. Nós temos que trabalhar com o coração. E como a gente tem competência para poder fazer tecnologia de ponta, a gente tem que ajudar as nossas pessoas a ter vidas melhores. Isso é o que eu penso, é o que eu faço nas minhas empresas, na minha vida. Focar na tecnologia para melhorar a vida das minhas pessoas. Porque as pessoas que estão dentro da empresa são reflexo do seu serviço e da sua experiência. Não adianta nada a gente colocar um sistema de tecnologia de última geração, sendo que essas pessoas não estão felizes. Elas não estão fazendo aquilo que elas amam. Elas não estão fazendo atividades desafiadoras. Então não funciona. Precisa de ter um conjunto de elementos que vão fazer com que esse conjunto leve ao seu cliente uma experiência incrível. Tá? Quarta dor. Pessoas precisam ser desafiadas para evoluir. Eu quero que o meu atendente seja melhor. Como? Tirando o modem da tomada? Tirando a segunda via? Eu vou falar descarregar o meu repertório de problemas aqui, ele está limitado. Ensinando o cliente a descarregar, e tem mais um detalhe importante. O seu cliente hoje ele compra a sua internet para usar o YouTube, Netflix, Facebook e vários outros serviços. Mas quem dá suporte para esses players? Você. E não ganha nada por isso. Ok? A sua internet funciona bem, mas às vezes o Facebook nem tanto. Talvez o YouTube dê algum problema, mas para quem ele vai ligar? Para o provedor. Olha que desafio. Como que nós vamos dar suporte em larga escala para serviços múltiplos que crescem a cada dia com pessoas? E ainda criando grandes call centers de atendimento com pessoas fazendo tarefas repetitivas, um trabalho estressante, essa conta, infelizmente, não fecha. E dor número 5, que também é uma dor importante, crescimento no espaço físico. Coloquei 1.000 assinantes na base esse mês. Legal? Vou precisar de mais atendentes. Então, é cadeira, é banheiro, é limpeza, é computador, é telefone, luz, grupo gerador, porque energia para. Se a energia parar do seu call center, você vai parar seu atendimento inteiro. Então, você vai adicionando custos na sua operação que você sequer enxerga e depois isso vira uma bola de neve. Dor número 6, terceirização do atendimento. Eu queria muito compartilhar com vocês essa visão de terceirização do atendimento, porque a terceirização não tem problema algum. Tudo bem terceirizar, tudo bem. Só que tem um pequeno problema. Nós não terceirizamos problemas. Você já viu alguma empresa que terceiriza problema? Você está com problema em casa, olha, eu queria terceirizar esse problema com você. Ah, e qual é o seu problema? Um problema que eu não sei resolver, eu quero terceirizar com você para que você resolva para mim. Jamais uma empresa externa vai conseguir resolver
um problema seu, você tem que lavar a roupa suja em casa primeiro, entregá-la limpa para o seu call center terceirizado para executar os seus processos operacionais padrão. Para tudo existe processo operacional padrão. Como eu vou orientar o meu cliente sobre um problema no Netflix? Existe um processo escrito pela sua empresa e aí sim você vai buscar um call center terceirizado. Porque se você não fizer isso, o que vai acontecer? Primeiro, aumento na taxa de inadimplência. O cliente liga, não consegue ter o problema resolvido e ele não paga. Aumento dos custos por descontos na fatura por interrupção do serviço. O cliente liga na central, não consegue ter o atendimento que ele precisa, ele vai pedir o desconto na fatura. O seu faturamento vai caindo e você não percebe por onde esse faturamento está caindo. Insatisfação dos clientes nem se fala. Aumento do desgaste e o estresse da sua equipe interna. Por quê? À noite o call center tentou atender a chamada, ele não tinha ferramentas para resolver o problema, transferiu esse atendimento para o dia, para o turno seguinte. Só que o turno seguinte tentou ligar para esse cliente, ele estava no trabalho. 70% das tentativas de retorno não funcionam. Anota esse número aí. Com base em todos os nossos clientes, mais de 400 provedores no Brasil. 70% do retorno não é atendido pelo cliente no dia seguinte. Por quê? Está trabalhando. Está em trânsito. Não está na frente do roteador para fazer um reboot. Então, aquele recado que você anotou à noite no call center, ele só serviu para você gerar 2 problemas, 3 problemas, 4 problemas. E se você tiver uma concorrência competente, isso aí vai aumentar o seu churn, vai aumentar a taxa de cancelamento de cliente. Porque ele ligou uma vez, não resolveu, na segunda ele liga para o concorrente. Esse concorrente tiver o que eu vou mostrar para vocês aqui, ele faz a venda instantaneamente, 24 horas por dia, sem ninguém para botar a mão nela. Simplesmente por um leve descuido seu, você pode perder um cliente para um concorrente qualificado. Qual é o remédio, pessoal, para tantas dores assim? Nós precisamos olhar para as empresas grandes, tá? Precisamos olhar para as empresas grandes. O que os bancos estão fazendo? O banco tem um problema dos furtos por bomba, né? Virou moda agora. Nós temos problemas com filas, tá? Problemas com segurança, inclusive de quem vai ao banco, pode ser assaltado, pode ser furtado. Então os bancos eles pensaram de uma forma que a Telefônica, dona da Vivo, da Movistar, também pensou assim. E o provedor Next, que é um cliente nosso, que usei de exemplo aqui, todos eles olharam para o futuro, olharam para o presente e pensaram, espera aí, como que o Bradesco está fazendo para atender os seus clientes? Como que a Vivo está fazendo? Será que existe algo que eu possa fazer igual? Será que tem um produto no mercado que está ao meu alcance? E aí que vem a solução. Bia, Aura e Rose. Por que geralmente os robôs são mulheres? Porque as mulheres são muito mais inteligentes do que nós. Tá? Por isso que todas elas são mulheres. Então nós temos a Bia, temos a Aura e temos a Rose. Alguém aqui já experimentou falar com um robô de atendimento com inteligência artificial, conversando na linguagem natural? Alguém já fez isso com Bradesco? Sim ou não? Sim, legal. Bia, Bradesco, Aura, da Vivo, da Telefônica e a Rose da Next. Uma operação humilde, de pequeno porte, que agora tem uma assistente virtual com inteligência artificial, com o mesmo motor utilizado por essas grandes empresas. Nós temos o mesmo motor, mas a carroceria é diferente. E nós usamos para isso a união de 2 sistemas. O sistema nosso de provedores de atendimento, o Smart SP, e nós utilizamos o IBM Watson. Aí você pergunta, Nicola, essa é uma palestra comercial? Eu gostaria de deixar claro para vocês que não é uma palestra comercial, porque qualquer um de vocês pode fazer isso aqui. Qualquer um de vocês pode buscar outros fornecedores, mas o motor tecnológico, de preferência, tem que ser o IBM Watson, tá? Que é o grande motor mundial de inteligência artificial. É ele que consegue conversar em linguagem natural e oferecer uma série de benefícios para o atendimento. E o que nós fazemos? Nós simplesmente unificamos múltiplos canais de atendimento. Um deles é um canal poderosíssimo, que é o WhatsApp. Nós unificamos o seu RP
e nós unificamos a sua rede, tudo em uma única solução interconectada, para fazer com que o seu cliente possa, de fato, ter um robô de atendimento. E as principais dúvidas sobre o robô de atendimento? O que é um robô, pessoal? Para quem não sabe, para quem está entrando nesse mundo agora. Um robô, na verdade, não é aquele robô que tem no filme que consegue fazer qualquer coisa, tá? Ele é um robô que ele faz uma tarefa. E essa tarefa, ela é específica. Então, eu posso produzir um robô para poder fazer financeiro. Esse robô é como se fosse uma criança de 4 anos de idade, que não sabe ler, que não sabe falar, e ela vai ter que aprender a ler, vai ter que aprender a falar, e vai ter que aprender a seguir processos cognitivos, como nós, seres humanos, aprendemos. E a técnica utilizada para poder ensinar um robô é o machine learning. Vocês vão ouvir isso o tempo todo daqui para frente na vida de vocês agora. Machine learning, tá? Que é a técnica utilizada para ensinar esses robôs. E eu preciso de uma equipe para treinar um robô? Precisa. O Bradesco, por exemplo, tem empresas que fazem a curadoria da BIA. Empresas que vão vendo as dificuldades dela em responder alguma coisa e vão ensinando para ela. Uma vez que ensinou para a máquina, ela aprende e consegue pensar sozinha, como se fosse um ser humano. E a vantagem, ela nunca erra. Ela nunca vai cometer uma falha, porque ela consegue raciocinar sobre aquele cenário. Tá? Então, chatbot também é uma dúvida muito interessante. Chatbot é só um caminho simplificado, como se fosse uma URA eletrônica para poder oferecer uma experiência simples para o cliente. Isso não é inteligência artificial, ok, pessoal? Chatbot é uma URA, como se fosse uma URA de um PABX, porém num web chat. E o que é o IBM Watson? É a grande máquina de inteligência artificial da IBM, que é acessível a qualquer empresa para fazer vários tipos de tarefas, tá? E nós conseguimos entender a linguagem do ser humano durante um chat perfeitamente. Nós conseguimos entender as metáforas complexas. O que é uma metáfora complexa? Amor é fogo que arde sem se ver. O que quer dizer isso para a gente? Para qualquer pessoa. O amor é fogo que arde sem se ver. O amor é algo intenso. Mas imagina uma máquina interpretando isso, pessoal. O amor é fogo que arde sem se ver. Na inteligência artificial, isso sim é possível de ser entendido pela máquina durante um contexto de conversa, tá? As discrasias, a irritabilidade. Eu estou muito nervoso com a minha internet e eu demonstrei durante um chat ou durante um áudio que eu estou irritado. A máquina é capaz de entender esse grau de irritabilidade e transferir para um atendimento específico para aquele cliente irritado. Isso existe, é possível. Eufemismos. Ele foi dessa para melhor. O que quer dizer isso para a gente? Cara, ele foi dessa para melhor. Quer dizer, morreu, né? A máquina também consegue entender os eufemismos. Então nós estamos diante de um ambiente extremamente robusto, completo e pronto para fazer qualquer tipo de conversação com o cliente, tá? E, inclusive, existem projetos usando inteligência artificial, por exemplo, para ajudar médicos a descobrir diagnósticos de doença. Eu, por exemplo, perdi meu pai com câncer e não tive a oportunidade de ter tempo de ajudar a fazer algum projeto que ajudasse os médicos a tentar pesquisar o câncer que ele tinha. E isso, às vezes, me frustra por um lado, mas me impulsiona a tentar fazer isso para ajudar as pessoas. Então, nós temos projetos trabalhando com medicina para poder ajudar a pesquisar diagnósticos no planeta inteiro. Nós conseguimos correlacionar exames, tratamentos e entregar para um médico humano uma solução para uma doença de uma pessoa. E isso é inteligência artificial. Ela não está roubando o emprego do médico. Ela está ajudando esse médico a ser mais eficiente. Nós podemos ter um robô advogado que pode ler leis mundiais em poucos segundos. Ler e aprender. E com base nesse aprendizado, ele pode ajudar um advogado a resolver um problema difícil em uma ação. Tanto para uma defesa, como para um ataque. Tá? E quais são as 8 dicas que eu posso passar para vocês, onde vocês poderão aplicar essa tecnologia no provedor. Tá? Primeira dica, realizar um atendimento de suporte técnico de alto nível. Pessoal, nós daremos suporte aos games, à TV a gato, ao YouTube, ao Facebook e a tudo que vier daqui para frente. Treinar um ser humano para fazer isso é quase impossível. Treinar uma máquina para fazer isso é totalmente possível.
E nesse caso, nós vamos dar suporte a redes sociais, a games, dar dicas para os clientes, dicas gastronômicas, dicas de eventos e muito mais. Então, o seu cliente pode perguntar à sua central de atendimento: olha, eu queria fazer um jantar para minha esposa, o que você sugere? O sistema vai conseguir responder para esse cliente. Imagina a experiência do cliente com a sua marca. Agora você não entrega mais fibra, você entrega um conjunto de serviços e soluções que pode ajudar muito a vida desse provedor, dessa pessoa. Realizar um atendimento financeiro. Também o atendimento financeiro é algo desgastante, principalmente quando há cobrança, né, negociação de dívidas. Temos sim um robô negociador de dívida com técnicas avançadas de persuasão. Inclusive, ele começa a perceber qual que é o melhor horário para poder fazer a cobrança do cliente, porque ele aprende isso. Por exemplo, ele fez um cobrança por mês, e eu posso até compartilhar essa informação com vocês. Sábado, meio-dia até 1h, tá? Que é o horário que você mais consegue receber de clientes inadimplentes. Isso a máquina nos deu esse resultado. Ele aprende esse resultado e ele passa a trabalhar em cima das estatísticas que ele mesmo produz para poder ser cada vez mais eficiente. Vendas. Podemos ter vendedores autônomos, capazes de fazer vendas consultivas, capazes de consultar a cobertura do serviço em uma determinada cidade ou região e capazes, inclusive, de aplicar técnicas avançadas de persuasão. Por exemplo, reciprocidade, por exemplo, escassez. Olha, estou vendo aqui que só tem 2 portas disponíveis agora. E eu tenho 2 clientes aqui para comprar. Isso é o robô que está falando com o cliente. Se eu te mandar a taxa de instalação agora, eu consigo reservar a porta para você. Posso te mandar? Posso. Você manda o comprovante aqui no chat? Fechou a venda instantaneamente. Isso com uma máquina, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Aí você pensa, mas eu vou acabar com a minha equipe de vendas? Não. Você vai multiplicar o potencial que esse vendedor tem. Porque ele pode também atender os fluxos de atendimento. Se a máquina não atender, o ser humano pode atender naturalmente via sistema. Tá? E a dica 4, suporte internos a colaboradores. Nós temos alguns projetos onde os nossos clientes têm 250 funcionários, por exemplo. Tá? 250 funcionários para o setor de RH, pessoal, é um desafio, é um call center que tem na empresa. As pessoas querem saber de férias, querem saber de EPIs, querem saber do salário. Eu acho que alguns de vocês devem estar numa fase dessa, ou talvez vão chegar lá, com certeza, mas isso é um problema que vai aparecer na operação. 250 pessoas perguntando que dia que o salário cai. Ok? Imagina o RH. Ele tem que atender esses clientes. Se a gente coloca um robô para responder isso, nós desoneramos o trabalho do RH e ele fica encarregado de fazer o trabalho intelectual, né, que é o trabalho que vai torná-lo cada vez melhor. Gestão de frotas também, já vi grandes problemas com isso, de você saber onde está o veículo, ter que abrir um sistema de rastreamento. Você perguntando para o robô, ele consegue te falar onde está o carro que você precisa, quanto de combustível gastou, tá? E para os líderes, suporte estratégico para a diretoria. Quero saber quantos assinantes nós temos, qual que foi a minha taxa de cancelamento e qual que foi meu lucro líquido. O robô poderia conectar o seu ERP e te fornecer essa informação diretamente na tela do seu WhatsApp, sem demandar o seu tempo de análise de dashboards e de relatórios complexos, e com grau de assertividade de máquina. Tá? Podemos fazer ativação de assinantes, que também é um desafio para as empresas maiores. Coloca 1.000 assinantes por mês, depois coloca 2.000, 100 clientes por dia. É uma grande tarefa para ativar cliente por cliente. Tá? Poder inteligência artificial também para fazer essa função dentro da operação. E por fim, pessoal, eu estou passando para frente, errei. E por fim, se você quiser saber mais sobre essa parte de inteligência artificial, você pode me seguir no Instagram, que é onde é a ferramenta mais eficiente que eu encontrei para poder entregar informação. Nosso objetivo como empresa não é esconder informação, é compartilhar, que nós entendemos que o conhecimento compartilhado é que transforma o mundo. Então, realmente, nós entregamos tudo, nós ensinamos como fazer, e se você quiser fazer com a gente, vai ser uma honra, vai ser um prazer. E eu queria convidar vocês também para ver o que eu falei agora ao vivo.
tá? Então nós temos um robô que nós criamos para esse evento. Esse robô funciona pelo WhatsApp. Você adiciona o número aí na sua agenda e você vai usar aquele CPF ali para poder fazer o teste quando você pedir alguma coisa relacionada ao financeiro, legal? Segunda via de fatura, desbloqueio. E o detalhe, pessoal, você pode mandar áudio que ele entende, tá? Então imagine que você tem uma pessoa que não sabe escrever. Por exemplo, foi algum reporte de alguns clientes nossos quando a gente começou a usar essa tecnologia. Olha, eu tenho clientes que eles são analfabetos e eles não conseguem escrever, não conseguem digitar. Legal. O que a gente vai fazer? Vai jogar o telefone? Não. O que ele quer fazer? O que ele já faz hoje? Ele manda áudio. As pessoas mais idosas, as pessoas que não têm tanta habilidade com o celular, elas usam o WhatsApp o tempo todo mandando áudio. Então nós falamos com a nossa equipe de desenvolvimento. Nós precisamos ouvir, escutar os áudios, entender os áudios e nós vamos fazer isso funcionar. É a prova viva que está funcionando, vocês podem testar à vontade. Tá? Anotaram aí? Eu queria agradecer vocês, eu não me apresentei no início da apresentação, meu nome é Nicolas Sanches, eu sou engenheiro de telecomunicações e sou Head de Inteligência Artificial e Inovação da Matrix. Tá? Foi um grande prazer para mim estar aqui nessa tarde com vocês. Gostaria de desejar-lhes felicidade e qualquer coisa nós estamos no stand atrás aqui do palco. Obrigado, viu gente? Um abraço.